mês da Bíblia, mês da Palavra de Deus, de um modo particular na nossa vida. Então, estudando a Palavra de Deus para ela ser luz na nossa família, na nossa vida, no nosso trabalho. Então, hoje nós vamos trabalhar a questão de por que o mês da Bíblia é setembro. Depois vamos falar sobre o que é que a Igreja propõe com este livro do Deuteronômio. Este ano, o mês da Bíblia vai falar do Deuteronômio, ou entender um pouquinho sobre este livro. Então comecemos por esta base. Por que a Igreja no Brasil coloca setembro como um mês específico de leitura, meditação, aprofundamento da Palavra de Deus? Muito simples. É que no dia 30 de setembro nós comemoramos a morte do grande São Jerônimo. Esse homem, que viveu no século IV, V, fez um trabalho extraordinário. Ele era um homem muito aperfeiçoado no conhecimento da língua grega e, naturalmente, era um padre que falava latim, porque ele era da Itália, romano. Então, ele foi para a Terra Santa para entender melhor os locais onde Jesus morou, viveu, e com o grego, ele ler os livros da Bíblia que estão em grego. E depois ele faz uma tradução de toda a Bíblia para o latim, a famosa Vulgata. Vulgata significa vulgar no sentido ainda de, não de coisa que não presta, como hoje nós entendemos, mas de comum, que é conhecida por todos. Então a Vulgata é uma forma que o São Jerônimo utiliza para traduzir do grego e do hebraico a Bíblia para o latim. Todos agora podiam, claro que não é como agora que temos a escrita, naquele tempo era à mão, então era coisa complicada, demorava muito tempo fazer uma cópia de uma Bíblia. Cada ano a Igreja propõe um livro diferente. São 72 livros, e uma vez é do Antigo Testamento, outra vez é do Novo. Depende um pouquinho da realidade que nós enfrentamos no país. Em abril deste ano, a CNBB nos apresentou um documento chamado Pacto pela Vida e pelo Brasil, onde ela fazia alguns questionamentos à atitude dos nossos governantes, como enfrentaram o início da pandemia. Pois o livro de Deuteronômio é uma forma semelhante ao pacto, porque nos apresenta uma forma de ser fiel a Deus. E é por isso que este livro tem tanta atualidade. E a palavra, então, Deuteronomos, que deu o livro de Deutero, é uma palavra difícil. Deutero é segundo, em grego. Nomos, lei. Portanto, a segunda lei. Eles interpretaram a palavra, a segunda cópia, como a segunda lei. Mas na realidade, vamos então lembrar Moisés. Vamos lá no Antigo Testamento. Moisés viu a sarça ardente, portanto um arbusto que queimava, dava fogo, mas não se consumia. Ele foi ver e então Javé diz para ele: tira as sandálias, este é um lugar especial. E a partir daí Moisés foi convencido por Deus a ir para o Egito e libertar o povo hebreu. Fez isso com o poder de Deus, atravessou o Mar Vermelho e depois foram para o deserto. No deserto, Moisés foi lá na montanha, lembram? E lá Javé deu para ele das 2 tábuas, 5 mandamentos mais 5.
os 10 mandamentos da lei de Deus. E aí nós entendemos como a primeira lei. Se você ler o Êxodo, que aí está a primeira lei, você vai ver que lá pelo capítulo 30, 33, Moisés vai de novo numa intimidade com Deus lá para o monte, e quando baixou, era aquela zorra. O pessoal fez um bezerro de ouro, como fazia nas outras religiões, uma estátua, e começaram a cantar, a tomar umas cachaças, a fazer festa religiosa através desses gestos. Quando Moisés, descendo, viu essa presepada, ele ficou tão bravo, que pegou nas 2 tábuas da lei, dizendo: vocês são uns sem vergonha, vocês não estão seguindo lei coisa nenhuma, a lei para você não vale nada. E jogou aquilo no chão contra a parede e quebrou as tábuas da lei. Então a primeira lei, escrita nas tábuas, foi destruída. O livro de Deuteronômio está nos falando da segunda versão desta lei. Quando Moisés volta para Deus e diz: Senhor, faz alguma coisa, mas eu fiquei tão decepcionado que eu até estraguei as tábuas. Me dá uma segunda edição, uma segunda cópia da lei de Deus. Então, este livro está-nos metendo, enfarinhando, envolvendo na lei de Deus, nos 10 mandamentos. Mas não fica só nos 10 mandamentos. Este livro, vai nos dizer: cuidado, gente, que há leis que se fazem, mas não são para o bem comum. São para interesses particulares. Essas leis não são de Deus, por isso, show, para longe. Tem outras leis que, além de nos dizer o básico, que são os 10 mandamentos, nos fala dos desdobramentos. Amar o próximo. Então, leis que favorecem os excluídos. E é essa: o pobre, a viúva, o órfão e o estrangeiro. Quando falamos de excluídos, hoje a opção preferencial pelos pobres de hoje, já está nesta lei a obrigação de quem tem Javé como Deus de proteger os excluídos daquele tempo. Não é só o amor ao próximo. O livro vai aos poucos dizendo: o amor ao próximo se traduz em perdão, se traduz em solidariedade com quem tem menos. Hoje falamos de uma igreja samaritana que vai ao encontro daqueles que são excluídos para os reintegrar na sociedade. Este livro está nos dizendo: cuidado, porque Deus é vingativo também. O que Deus é? Aqui está dizendo: se você recebe bênção atrás de bênção, e se você recebe a exortação, se você recebe o incentivo para ser gente boa, e você pratica a injustiça, a violência, o engano, o roubo, a corrupção, Deus não vai deixar isso passar em branco. Vai te castigar. Então, o Deus da misericórdia, neste Deuteronômio, é também o Deus da justiça. Cuidado. Então, é uma chamada de atenção extraordinária para os dias de hoje. A importância deste livro é que vai nos dizer, de novo, quem é de Deus, quem é batizado, quem é cristão, quem é de Javé, tem por obrigação um tipo de comportamento e tem que fazer de tudo para evitar um comportamento que vá contradizer a tua fé. Então, o fé e vida, a coerência entre aquilo que tu acreditas e aquilo que tu vives, tem que haver, e é o grande desafio da igreja atual. Quantas vezes nós já falamos? Somos um país, somos um estado, somos um município, somos uma paróquia de muitos sacramentos, mas de pouca vivência, de pouco testemunho. Muitos sacramentalizados, pouco evangelizados.
Continuamos com esse grande dilema. Livro do Deuteronômio, de novo, faz questão de nos dizer: cuidado. Este Deus, que é muita misericórdia, é também muita justiça. Se tu recebes dons e não os colocas ao serviço do bem, da verdade, da paz, da fraternidade, Ele vai cobrar de você, sim. Diz aqui assim, eu vou ler só. O livro do Deuteronômio contém várias leis. Leis sociais, leis a favor dos pobres, leis desumanizadoras que justificam a opressão, leis que justificam a opressão e o desprezo das mulheres, cuidado. Leis de centralização a serviço do poder, leis a favor do lucro. A lei de Deus, que pode ser castigador. Para encontrar a palavra de Deus neste livro, precisamos, aqui é que está, para encontrar neste livro a palavra de Deus, precisamos entender cada lei dentro do contexto em que essa lei foi escrita e questionar sempre se essa lei é a favor da vida ou não. Lembram? Eu iniciei com o Pacto pela Vida e pelo Brasil da CNBB. Volta aqui assim a aparecer esse questionamento. Essa lei é a favor da vida? A lei de Deus para as nossas atitudes. E como falam muitos, foi Deus que quis. Deus não quer absolutamente nada que seja contra a vida. Deus quer que você tenha vida digna. Este livro faz propaganda da vida digna. Trabalhemos, estudemos este livro. Para concluir, o livro do Êxodo é o mais antigo em termos de tradição oral, mental, de pai para filho, tradição escrita. O livro mais antigo, o Deuteronômio. Apesar de ser a mesma lei de Deus, uma segunda versão, ele já vem para lá, para cá, muito, mais de quase 1800 anos depois da primeira lei. Foi escrito e depois foi acrescentado e foi aperfeiçoado já na volta do exílio. Ora, o exílio foi 587 a.C. e voltaram do exílio em 535, por aí. Então, depois do exílio, voltaram a escrever a segunda lei. Então aqui nós temos, quando os biblistas estudam, dizem assim, na Bíblia temos diversas fontes. A fonte levítica, a fonte sacerdotal, a fonte javista, que chama a Deus de Javé, e a fonte eloísta, que chama a Deus de Elohim. Além dessas 4 fontes, ainda tem a fonte deuteronomista, que é mais uma versão de termos, conceitos, ideias que estão no livro do Deuteronômio, que não estão em nenhum outro. Exatamente, porque já pegou a experiência da volta do exílio. Então eles podem acrescentar, olha, quem não é fiel a Deus e começa-se a meter em politicagem, como fizeram os nossos antepassados, recebe o castigo. Qual foi o castigo? Foram para o exílio, mais de 50 anos. Por quê? Desobediência a Deus. Aí Deus vai dizer, tu não queres a minha lei? Então utiliza a lei dos homens e vê o que vai acontecer contigo. É tal coisa, virar as costas para Deus e depois queremos que Ele nos abençoe. Ele vai dizer, tu não queres a minha bênção? Vais ver o que vai dar na tua vida e na vida do povo. A fonte deuteronomista, portanto, aqueles que escreveram este livro, já tinham a experiência negativa do exílio da Babilônia. E aí eles, ao concluir
não foi só concluir, eles introduziram alguns temas no princípio, no meio e no fim deste livro, que já estava escrito antes, mas que depois foi aperfeiçoado com a experiência do exílio. Então, conhecer o tempo em que cada uma destas mensagens foi escrita é importante para nós também aprendermos para os dias de hoje que há atitudes que são louváveis para quem tem fé e há atitudes condenáveis, reprováveis, eu ia dizer até asquerosas para quem tem fé e as pratica. Quem gosta de classes sociais e de privilégios à custa da pobreza, da miséria do outro, não é digno de ser cristão ou ter o nome de cristão. Façamos deste mês de setembro não apenas um livro de estudo, mas também um livro de meditação. Eu, a minha família, estamos conforme a lei de Deus? Ou eu estou defendendo privilégios, preconceitos e violências na sociedade onde eu existo? Que o Divino Espírito Santo esteja conosco, nos ilumine, para nós tirarmos proveito da Palavra de Deus como alimento para nós, para a nossa família e depois para a sociedade como um todo. Muito obrigado.